Olá a todos, meu nome é João Lúcio Guzmán, eu sou o criador e idealizador desse canal. Hoje o nosso tema que eu vou trazer à tona é um tema extremamente importante, que está extremamente atual, que passa sempre nos noticiários, ou pelo menos passava, e que serve muito para a gente entender como que está sendo a dinâmica do Oriente Médio nesse atual momento que a gente está vivendo, né? Esses conflitos e tudo mais. Não é uma peça que explica tudo, mas é uma peça essencial para entender muita coisa. E também é um conflito que as pessoas não entendem, as pessoas emitem, mas não compreendem realmente o que está acontecendo. E esse conflito é o conflito da Palestina. Muito se diz, hoje em dia, de que esses conflitos são históricos, eles sempre existiram, sempre foi assim. Isso é uma mentira. E aí a gente vai começar desconstruindo esse conceito. Porque, na verdade, a partir do momento que o Islã se fundou, a partir do momento que o califado se estabeleceu, onde era o Império Muçulmano, né? A convivência era extremamente harmônica, a convivência era extremamente positiva, né? Porque os muçulmanos tinham essa característica de tolerância, né? Existia um status que chamava status dini, né? Nessa sociedade muçulmana, onde os zoroastros, os cristãos, os judeus, que eram outros grupos majoritários religiosos, eles pagavam uma taxa de imposto, que era a taxa do dime, né? Que era justamente para poder ocupar esse território muçulmano sem uma perseguição religiosa, sem nada. Por mais que possa parecer estranho para a gente hoje em dia, por ser diferente, eles terem que pagar um imposto, para a época era uma coisa extremamente positiva, era uma coisa extremamente inédita principalmente se tratando dessas religiões monoteístas, né, que a gente vai ter uma perseguição muito grande que o catolicismo vai fazer na Europa. E o mais engraçado, falando desse catolicismo perseguidor, exatamente no mesmo tempo que acontece esse tipo de perseguição religiosa na Europa, no Oriente Médio, os muçulmanos eles estão fazendo esse movimento de tolerância religiosa. E essa convivência era extremamente tolerada, extremamente tolerável também. Tinham exceções que só os muçulmanos podiam botar a público, né, em espaços públicos. Não quer dizer que só os muçulmanos podiam falar da própria religião, mas só os muçulmanos podiam colocar, por exemplo, uma imagem escrito Allahu Akbar, que era Deus é grande, que é uma frase dos muçulmanos. Nada impedia que os religiosos tivessem também seus templos, suas sinagogas, suas igrejas, nesse período do Islã. E outro detalhe muito engraçado, muito importante da gente parar, é que a capital, que Bagdá já foi capital de um dos califados, essa capital, que existe até hoje, né, Bagdá é a capital do Iraque, ela era uma cidade extremamente bem dividida. Você tinha os bairros divididos para os judeus, os bairros divididos para os sírios, os bairros divididos para os persas. E essa convivência era extremamente harmoniosa, né? Era o que a gente chamava era o que chamam de cosmopolitan em inglês, certo? E o Império Muçulmano, por si só, o Império Árabe, o Califado Árabe, ele vai acabar a partir do momento que o Império Otomano vai tomar esses lugares. O Império Otomano surge mais ou menos no século XIII, no século XIV, na região da atual Turquia, Anatólia. Na verdade, não é exatamente na Anatólia, né? Mas ele vai tomar o seu ápice na Anatólia com a conquista do Império, com a capital era Constantinopla, do Império Bizantino, né? E aí, a partir do momento que ele vai tomar, em 1453, a capital do Império Bizantino, Constantinopla, a atual Istambul, vão alcançar o ápice, né, e vão ter dominado toda essa região que a gente conhece hoje em dia pelo norte da África, pelo Oriente Médio e uma parte da Europa, né, aquela região da Albânia e afins, Kosovo. E aí o Império Otomano vai perdurar até a Primeira Guerra Mundial.
que é o momento que o Império Otomano vai se posicionar contra as potências que são a França e a Inglaterra, a favor da Alemanha. E com a perda da guerra, o Império Otomano vai ser desmantelado pelas próprias potências europeias, a Rússia, a França e a Inglaterra, que vão dividir esse território entre si, não considerando as anteriores políticas étnicas, as políticas anteriores desses povos que ocupavam esses territórios. Eles simplesmente dividiram interesses econômicos e colocaram etnias, colocaram grupos que não conviveriam muito bem juntos sobre o mesmo território político, né? E isso gera também diversos conflitos no momento atual. Não só a questão da Palestina, mas também a questão do Kurdistão, né? A questão dos conflitos étnicos na Síria, porque a Síria também tem os conflitos étnicos presentes na guerra civil que está acontecendo. E aí foi isso que aconteceu. Eles dividiram nos interesses deles, né? A Inglaterra ficou com o Iraque, que era o chamado de British Mandate of Mesopotamia. A Síria ficou com a França, que era o mandado francês da Síria. A Palestina e a Jordânia ficou com o mandato da Palestina. A Turquia virou uma república independente após o movimento republicano independentista do Ataturk, né? O Líbano também conseguiu independência. E o Irã, posteriormente, também conseguiu sua independência. Mas o Irã, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele estava sob controle britânico, né? Aqueles antigos territórios da Pérsia, eles foram divididos entre a Rússia, a França e a Inglaterra. Não, o Irã ficou dividido para a França. O Afeganistão para a Inglaterra e o Tajiquistão para a Rússia, né? E aí, com isso, você vai começar a criar o território conflituoso que vai gerar as guerras civis no Oriente Médio. Mas o ápice da Palestina não é esse. O ápice da Palestina é a Segunda Guerra Mundial. Com a perseguição dos judeus por parte do nazifascismo alemão, não só dos judeus, mas os judeus foram em massa, né? Foram a maioria perseguida. Porque o nazismo também perseguia negros, ciganos, pessoas do leste europeu, como russos, ucranianos, belorussos, poloneses e afins. Perseguiam também comunistas, perseguiam homossexuais, todo mundo que não fosse considerado da raça pura ariana. Mas, enfim, com essa perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, a França e a Inglaterra, após ganharem a guerra e após derrotarem o nazifascismo, apesar de ter sido a União Soviética que ficou com um trabalho sujo, eles determinaram a seguinte situação: vamos dividir a terra da Palestina, a partir da criação da ONU, principalmente, que vai ser após a Segunda Guerra Mundial. Vamos dividir o território da Palestina, onde palestinos ocupam um determinado território, judeus ocupam outro. A cidade de Jerusalém é reconhecida como uma cidade sem apátrida, né? Onde é uma cidade extremamente importante para os católicos, para os muçulmanos e para os judeus. Então, vamos colocar ela no meio, que não vai ficar nem para um nem para outro. Tá certo? E aí eles dividem muito bem essa perspectiva. Os palestinos ficam mais ao norte, mais ao oeste, um pouco do leste, um pouco do norte, um pouco do sul também. E os israelenses, né, os judeus, eles vão pegar outra determinada parte do território da Palestina, independente. Independente não, dependente. E aí Israel nasce assim, a partir dessa determinação da ONU, né, e dos grandes países europeus que eram potências mundiais, né? Foi criado em 1948 e também por consequência do movimento sionista que estava crescendo ali na Europa, né? Então, para tentar conter, para tentar dar uma resposta, principalmente depois de toda a dor e sofrimento causados pela Segunda Guerra Mundial e pelo nazifascismo, eles criaram o Estado de Israel.
O movimento sionista, que é um movimento que já vinha desde o século XIX, não é uma coisa que vai nascer junto da Segunda Guerra Mundial, é um movimento político, não é um movimento religioso, é um movimento político, quero deixar isso bem claro, que pregava pela ideia deles voltarem, né, a partir do nacionalismo, voltarem para o território da Palestina, ocupado, né, pelos árabes, para tentar reivindicar essa terra, que era a terra prometida, a terra sagrada. E isso tomou força justamente após o século XX. E aí o ápice foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Só que isso não é muito bem recebido, né, pela vizinhança árabe. Porque os países árabes, eles acreditavam na seguinte proposta. Ao invés de a gente separar e formar dois estados diferentes no território da Palestina, apesar de a Palestina não ser considerada independente na época, a ideia foi a seguinte: vamos unificar sobre um território independente, um território autônomo, que é o território da Palestina, onde os judeus israelenses e os palestinos, os árabes palestinos, vão ocupar esse mesmo território sob o mesmo domo político. Tá certo? Só que isso não foi muito bem aceito pelos israelenses. E aí, a partir do ano de 1948, começa a Guerra Árabe-Israelense, né? Onde o Egito, a Síria, o Líbano e o Iraque, eles invadem militarmente aquele território, né, para tentar se estabelecer. Só que os israelenses, eles tinham um grande apoio daquelas massas hegemônicas da Europa e dos Estados Unidos. E aí, com o investimento desses países, os israelenses ganharam a guerra contra os árabes palestinos, e aí eles tomaram mais uma parte do território, que até então era da Palestina, que ficou ocupada até momentos posteriores, e até hoje não houve uma desocupação. E os palestinos, eles vão ocupar somente a faixa de Gaza, que é administrada pelo Egito, e a Cisjordânia, que é administrada pela Jordânia. Aquela faixa ao sul de Israel, que no caso é a Palestina, né? Ao sul ali é a faixa de Gaza, e aqui mais ao norte é a Cisjordânia, né? Faz fronteira com a Jordânia. E aí não é uma Palestina autônoma, não é uma Palestina independente, porque esses dois territórios, eles vão ser administrados por outros países árabes, certo? A faixa de Gaza vai ser administrada pelo Egito e a Cisjordânia pela Jordânia. Então, sendo assim, não é um território autônomo, não é um território independente, certo? Principalmente depois de ter sido tomado uma grande parte dos seus territórios, a partir dos assentamentos israelenses. E aí, com esse conflito, mais de 700 mil palestinos se fizeram refugiados em países vizinhos, né, por causa dessa guerra. E aí, consequências da guerra de 1948. Os palestinos foram impedidos de retornar à Palestina em si, né? Os judeus passam a fazer uma diáspora para Israel. Aproximadamente 900 mil judeus chegaram a Israel após essa guerra. E aí os países vizinhos, como o Egito e o Iraque, passaram a tomar medidas legais contra os judeus nesses países. Aí que o conflito começa a pegar fogo, porque o Egito passa a expulsar os judeus do Egito e o Iraque passa a tomar medidas restritivas com os judeus também, na entrada e na permanência. Depois disso, ficou um tempo de estabilidade naquela situação, até que acontece a Guerra do Suez em 1956, né? Onde o Reino Unido e a França, eles influenciam, eles investem em tropas e expedições israelenses para a Península do Sinai, no Egito, que é a parte do Egito que conecta o Egito à Ásia, né? Porque o Egito é um país que ocupa dois continentes, a África e a Ásia. E a Península do Sinai é justamente a parte asiática do Egito. E aí eles tomam o Porto do Suez, né, que tem o Canal do Suez, ali entre a Península do Sinai e o Egito ali continental,
que é um ponto comercial extremamente importante, que é o canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, né? Então, eles tomam esse canal de Suez e o motivo principal foi o estreitamento da ligação entre os israelenses e os franceses e os britânicos que tinham interesse nesse canal do Suez, né? Só que aí o que acontece? Em plena Guerra Fria e tal, não tiveram apoio dos Estados Unidos nem apoio da União Soviética. E a partir da pressão desses dois países, eles recuaram e deixaram o canal do Suez e a Península do Sinai lá, né? E aí, estabilidade de novo, por pelo menos 10 anos, até acontecer a Guerra dos Seis Dias, em 1967, onde Israel tentou invadir e entrou em conflito contra o Egito e contra a Jordânia, porque ele se sentia ameaçado pelo panarabismo, que foi um movimento que surgiu em decorrência disso, onde os países árabes colonizados e tão afetados por causa da colonização europeia, eles se juntaram e ensinam uma identidade própria, que é o panarabismo. Tanto é que as cores das bandeiras árabes, elas se parecem, são sempre as cores semelhantes, são sempre formatos também, às vezes semelhantes, né? E aí o movimento panarabista, ele era justamente disso, da união de todos os seus países árabes contra um inimigo comum. E aí Israel se sentiu ameaçado, invadiu o Egito e invadiu a Jordânia, né? E aí Israel também chamou isso de guerra preventiva, que era na ideia seguinte: para que eles não invadam a gente, sendo que não tinha tido nenhuma cogitação de invadir Israel nessa época, a gente vai invadir eles. Então eles invadiram tanto o Egito quanto a Jordânia, né? Israel toma do Egito a faixa de Gaza e a Península do Sinai e toma a Cisjordânia da Jordânia. Novamente a Península do Sinai é tomada, né? A Cisjordânia, que era a parte que a Jordânia administrava da Palestina, foi tomada e a faixa de Gaza também. E da Síria, os Montes Golã, né? Que fica bem ao norte ali, que era um território da Síria que foi ocupado por Israel. Não era nem um território palestino. E aí toma esse território, certo? E aí o que acontece? Jerusalém, nesse determinado momento, se torna a capital de Israel e é unificado, né? Mesmo assim, essa atitude foi considerada ilegal pela comunidade internacional, da ONU, né, principalmente, porque, como eu já tinha dito anteriormente, esse território de Jerusalém era considerado apátrida. Por que ele era considerado apátrida? Porque ele era extremamente importante para os muçulmanos e extremamente importante para os judeus e para os cristãos. Porque é ali que é considerado que Jesus está enterrado, que Jesus foi crucificado. Ali também é considerado o momento zero, um dos marcos zeros assim, do Islã, que é quando Davi, se não me engano, foi aos céus, e aí eles construíram a mesquita de Al-Aqsa. É ali também que está o Muro das Lamentações dos judeus. E aí os israelenses, eles tomaram Jerusalém como própria capital. Posteriormente, em 1973, aconteceu a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é uma festividade judaica, né, que é extremamente importante. E aí a Síria e o Egito lançaram um ataque surpresa, exatamente nesse dia, contra Israel, na tentativa de recuperar o território perdido. E apesar deles terem avançado, os egípcios e os sírios terem conseguido avançar, a vantagem caiu sobre Israel novamente, e aí Israel toma novamente o controle do Golã, dos Montes Golã, e da Península do Sinai. Só que posteriormente, por fim, os egípcios conseguiram tomar de volta, esse bate-volta, né, da Península do Sinai, eles conseguiram tomar de volta a Península do Sinai e reabrir o canal de Suez para os interesses próprios, né? E o que é interessante da gente analisar hoje em dia é que se a gente for no Google Maps e a gente procurar Cisjordânia, faixa de Gaza, os Montes Golã, a gente vê que é uma fronteira instável, né? Existe uma delimitação pontilhada, tanto de um lado quanto de outro.
como se um lado pertencesse à Síria e de outro Israel, porque isso não é muito bem definido, né? É igual a questão lá da Índia com o Paquistão. Se você olhar no Google Maps, você vai ver que não é bem definido a região da Caxemira, né? E a mesma coisa acontece com a Cisjordânia, com a faixa de Gaza e com os Montes Golã. E aí começa no ano de 1987, um movimento que era chamado de Intifada, né? Que foi chamado de Revolta ou Revolução dos Paus e Pedras, né? Porque a população palestina ela ficou revoltada, né, com o exército israelense, a partir do assassinato de um jovem por parte desse exército. E aí a população espontaneamente ela passou a tirar paus, gravetos, pedras, o que achava na frente, sobre esse exército ocupador, né, que ocupava esses territórios. E aí teve forte participação da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que a gente pode afirmar basicamente que a OLP é o Estado palestino, porque quando a gente pensa naqueles tratados, né, que o presidente de Israel faz com o líder palestino, é sempre o líder da OLP, né, que é o maior representante. E aí, essa intifada vai terminar em 1993, com um acordo justamente entre Israel e a OLP, que são chamados de os Acordos de Oslo, né, que foram realizados na cidade de Oslo, na Noruega, e tomar essa proporção de conseguir amenizar essa situação, tá certo? E aí a iniciativa de paz, que vai acontecer no ano de 2002, que vai ser uma proposta feita para a Arábia Saudita, ela propunha que as tropas israelenses saíssem do território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né? E também propunha uma solução para os refugiados palestinos, que eles passaram a ser milhões, não só milhares, né? E também propunha a criação de um Estado palestino independente, com a capital na parte oriental de Jerusalém, né? Para dividir Jerusalém em uma parte ocidental e uma parte oriental. Oriental dos muçulmanos, ocidental dos judeus. E teve apoio da Liga Árabe, que é um bloco econômico, um bloco, eu não sei nem como definir, né? Mas não é apenas um bloco econômico, de todos os países árabes de auxílio mútuo, né? Onde um país árabe, não necessariamente do Oriente Médio, mas um país assim que tem características árabes, como por exemplo, talvez a Somália, né? Eles vão se auxiliar em relações de conflito, em relações de crise financeira e afim. Mas essa iniciativa de paz foi rechaçada por Israel. Eles não quiseram aceitar a afirmação de que a Palestina ainda cometia atentados terroristas contra Israel, né? Os atentados terroristas, né, o Hamas, por exemplo, que é um grupo considerado terrorista, eles foram talvez uma resposta dos palestinos à injustiça que estava acontecendo ali. Tanto é que nunca houve um atentado terrorista por parte dos terroristas palestinos no mundo ocidente e afins. São sempre atentados terroristas naquele território de Israel, certo? E aí, em 2005, o Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro de Israel naquela época, ele oficializou a retirada das tropas israelenses do território da faixa de Gaza e da Cisjordânia. E tirou junto também os assentamentos dos postos militares. O que é interessante da gente perceber desse conflito todo, em relação aos primeiros ministros de Israel, é que os primeiros ministros de Israel, eles revezam, né? Às vezes é um conservador, às vezes é um liberal. Conservador, liberal, conservador, liberal. E aí essas políticas, elas vão oscilando, né? Entre tolerar, entre deixar a Palestina e entre ocupar a Palestina, né? E aí o conflito na atualidade, que é importante da gente, que vai ser a parte mais complexa da gente discutir, é o seguinte: na atualidade, né,
os palestinos eles estão sofrendo um movimento em massa de sair daquele território palestino. São os imigrantes, né, que eles emigram da Palestina por causa de toda essa violência que eles sofrem. Os palestinos hoje em dia eles vivem praticamente enjaulados como bichos, né? Eles não podem ultrapassar o território israelense. Foram construídos muros, foram construídas barreiras, assim, grades, onde eles são metralhados e fuzilados. Existe também uma violência muito grande por parte do exército israelense, que eles invadem as casas dos palestinos e eles matam, e existe todo esse conflito, e aí eles justificam em alguma atitude de algum grupo terrorista, né, mas eles matam as pessoas inocentes, que não tem nada a ver com isso. E uma ideia que já foi muito bem analisada é a seguinte: por que eles não ocupam de uma vez todo o território palestino? Porque a quantidade de árabes palestinos que tem lá em relação aos judeus é muito maior, muito maior. Por isso que a ocupação deles é gradual, é colocar um posto, um assentamento aqui e ir avançando dessa forma, devagar, para que esses muçulmanos árabes que estão ali naquele território, eles emigrem, eles saiam dali, né, eles virem refugiados em outros países, e aí reduz essa quantidade. Porque se unificar dessa vez, de uma vez toda, não vai ser mais um Estado judeu, né? Vai ser um Estado árabe muçulmano. Porque se existem mais árabes muçulmanos lá do que judeus israelenses, a ideia é que, se unificar tudo, vai virar um Estado muçulmano árabe, então não vai ter adiantado de nada, né? Então, esse movimento de imigração e de refugiados também tem sido uma coisa que tem sido uma tática justamente para ocupar esse território. Tanto é que os palestinos não podem retornar mais. Os que emigram, os refugiados, eles não podem mais retornar àquele território. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer discussão, qualquer coisa que vocês precisem que eu comente mais, eu posso comentar com vocês, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários, aqui embaixo. E não deixem de olhar o conflito da Palestina com um olhar desconstruído. Porque hoje em dia se tem muito essa manipulação midiática do que está acontecendo lá. Porque há interesse hegemônico dos Estados Unidos naquele território. Ter um polo ali, que é Israel, é uma coisa muito importante para eles terem a dominação hegemônica que eles querem ter. Tanto é que o conflito no Iraque e o conflito na Síria sempre foram de oposição também aos Estados Unidos. O Irã, por exemplo, a Revolução Iraniana de 1979 foi um movimento anti-imperialista dos Estados Unidos, certo? E aí a tentativa de estabelecer um ponto hegemônico dentro daquele território que eles nunca conseguiram estabelecer, né? Atualmente sim, né? A partir de 2015 principalmente, que é a Arábia Saudita. Mas determinar esse ponto esse ponto hegemônico para dominar aquele território tem sido uma coisa muito importante. Por isso esse financiamento todo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Se vocês quiserem que eu fale de mais algum assunto relacionado a isso, pode deixar aí no comentário. Se você não gostou, pode deixar no comentário também, porque para mim não adianta nada você dar um dislike e você não falar por que você não gostou, para que eu possa melhorar, né? E quem gostou, né? Uma próxima vez a gente trabalha melhor nesse assunto. Muitíssimo obrigado.